e nós vamos pedir que Ele fale conosco. Ele sempre fala por meio da palavra dele, a palavra dele é inspirada, é viva, a palavra dele é poderosa. Nós vamos mergulhar na Bíblia então nessa noite. A gente tentou fazer uma transmissão um pouco melhorada, não é, com o equipamento que nós temos, no espaço que nós temos, mas tivemos alguns problemas técnicos. Mas isso não impede a Igreja de Cristo de adorar ao seu Senhor, de falar com Ele e de ouvir a sua voz. Então nós vamos orar nesse momento para dar continuidade ao nosso culto, à nossa meditação na Palavra de Deus. Querido Deus, não pareçam fugir ao nosso controle, o Senhor está sempre no controle de todas as situações e nós te louvamos por isso, Pai. Nós queremos te pedir que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que o Senhor nos permita ouvir a Tua maravilhosa voz, que nós sejamos instruídos, encorajados e exortados pelo Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor, ouve as nossas orações, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos estão voltando, obrigado pela paciência de vocês. Nós tivemos problemas técnicos que vão além das nossas possibilidades, mas estamos aqui reunidos para buscar a face do Senhor. E eu quero pedir a sua gentileza nesse momento de você compartilhar que nós estamos ao vivo sim, ainda que tenhamos tido alguma dificuldade técnica, nós estamos ao vivo, que você convidasse as pessoas das suas redes sociais, da sua rede de relacionamentos, para que se conectassem também e todos nós pudéssemos juntos meditar na Palavra de Deus. Eu gostaria de ler apenas um versículo da Palavra do Senhor nesse momento, um versículo que eu li alguns dias, na segunda-feira, se eu não me engano, e me fez pensar algumas coisas com relação principalmente à situação em que nós temos vivido. Esse versículo se encontra lá no livro dos Salmos, o número 46, o Salmo de número 46. Nós vamos ler o versículo 10. E eu aproveito para perguntar para os irmãos se o som está chegando direitinho, se a imagem está chegando direitinho, enquanto os irmãos devem estar abrindo a Bíblia. O som está chegando, a imagem está chegando. Agora sim estamos recebendo retorno. Leio então o Salmo de número 46, o versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. Nós temos vivido dias bastante incomuns. Nós temos sido orientados a nos distanciarmos das pessoas, a evitarmos contato físico. Nós temos sido encorajados a ficar nas nossas casas, ficar num distanciamento social, um período de quarentena. Isso pode começar a abalar o nosso coração. Não apenas o isolamento, o distanciamento social que enfrenta. Além desse isolamento, nós começamos a perceber que o Covid-19, o coronavírus, ele já chegou aqui na nossa Barra do Piraí. E pessoas da cidade já foram infectadas, já tivemos perdas. Isso tudo pode agitar o nosso coração. Além disso, nós nos damos conta de que já há 2 semanas o comércio está todo fechado, trabalhadores são impedidos de se dirigirem até o seu local de trabalho para ganhar o seu sustento diário. Isso pode abalar o nosso coração, isso pode nos deixar agitados, nos deixar inquietos, nos deixar preocupados. E a gente é tentado a começar a pensar, meu Deus, as coisas estão ficando muito sérias.
as coisas estão saindo do controle. Não posso sair de casa para trabalhar, não posso ter contato com outras pessoas, não posso me reunir com os meus irmãos e irmãs na minha igreja, não posso fazer várias coisas que eu estava acostumado a fazer e que eu gostava de fazer. E isso pode trazer uma inquietação muito grande para o nosso coração. Isso pode tirar nossa paz, isso pode nos deixar agitados, nos deixar perturbados. E a gente pode pensar, meu Deus, as coisas estão saindo do controle, não tem nada que a gente possa fazer. E a gente é tomado então por temor, a gente é tomado por pavor. Mas na verdade, o Espírito Santo de Deus nos leva a olhar para a palavra dele. E a gente descobre que há uma coisa que pode ser feita. Há uma atitude que nós podemos nos esforçar para ter, que é justamente aquietar o nosso coração. É justamente buscar tranquilizar a nossa alma, buscar estar em paz de fato. Não é que a gente vai ignorar toda a situação que o mundo tem vivido, que o nosso país e a nossa cidade têm vivido. Mas a gente pode se esforçar para aquietar o nosso coração, porque o Senhor é Deus. Porque Ele está sempre no controle da situação. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Várias pessoas, talvez algumas próximas a nós, outras não tão próximas assim, começam a ser afetadas de diversas maneiras por conta dessa pandemia. O que nós podemos fazer é aquietar o nosso coração, tendo a plena convicção, a certeza absoluta de que o Senhor é Deus. Ele será exaltado entre as nações, Ele será exaltado na terra. Ele é exaltado entre as nações e é exaltado na terra. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Acalme o seu coração, porque Deus está sempre, sempre, sempre no controle de todas as situações. Como é bom a gente ver a interação dos irmãos enquanto fazemos uma transmissão ao vivo, vários irmãos dando boa noite, que Deus abençoe a cada um, onde quer que esteja, seja na sua casa, seja em algum outro lugar protegido também, que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe abundantemente. Nós já vamos entrar na meditação propriamente da palavra de Deus, mas antes disso eu gostaria de fazer dois comunicados, na verdade, coisas simples, nada com que a gente já não esteja acostumado, que são o seguinte: nós vamos, antes de entrar na meditação da palavra de Deus, eu gostaria de ter mais um momento de oração, pedindo que o Senhor nos abençoe a todos nós, nos preserve dessa praga, desse vírus, que o Senhor estenda as suas mãos para cuidar de nós, para nos proteger, para nos dar direcionamento. E se um pedido de oração que você gostaria de compartilhar nesse momento, você tem a oportunidade também de escrever aí, ver o pedido e orar também, para que juntos possamos orar e clamar ao Senhor. E há um motivo especial de oração, um motivo bastante particular que nós sempre apresentamos, que é pela nossa economia. Por conta de toda essa situação, a gente percebe que algumas pessoas já estão sendo impedidas de trabalhar, não é? E isso traz algum impacto para a economia, isso traz impacto em diversas áreas e diversas esferas. Nós vamos orar especificamente também para que Deus abençoe o nosso sustento, para que Ele abençoe a nossa despensa, para que Ele abençoe a nossa casa, para que Ele estenda de fato as suas poderosas mãos sobre a nossa vida, mas também sobre a igreja dele, sobre a igreja que a gente tanto ama, não é? Aqui a Segunda Igreja Batista. Nós não temos nos reunido como igreja fisicamente aqui, mas a igreja não para de forma alguma. A nossa igreja local continua tendo as suas despesas,
a nossa igreja local continua tendo os seus gastos, os seus compromissos financeiros. Ainda há um espaço vida que precisa ser pagar se quiser. Vamos orar também para que Deus nos dê um coração fiel, para que Deus nos mantenha íntegros na devolução dos nossos dízimos, nos dê um coração generoso também, para que na medida das nossas possibilidades nós possamos depositar as nossas ofertas, fazer as nossas contribuições também. E eu aproveito para te lembrar de que nós temos de fato os nossos compromissos e você tem a oportunidade de continuar sendo fiel a Deus, continuar fazendo as suas contribuições. Você pode vir aqui durante a semana e fazer o seu depósito no gasofilácio, ou você também pode fazer a sua transferência pelo celular ou pelo computador, caixa eletrônico, para a conta da igreja, e para que tudo seja devidamente administrado e de nada a igreja do Senhor tenhamos falta. Nós vamos orar então para que Deus nos abençoe, te abençoe na sua casa e abençoe a nossa amada igreja também. E depois a gente passa a meditação da palavra. Eu quero te convidar a, mais uma vez, fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Nós vamos falar com o Senhor mais uma vez nesse momento. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque o Senhor está sempre no controle das nossas vidas. O Senhor tem o mundo na palma das tuas mãos. Nós nos inquietamos muitas vezes, nós nos agitamos muitas vezes quando nós olhamos para as circunstâncias, nós temos medo muitas vezes, mas nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ajude a acalmar o nosso coração, tendo a plena confiança de que o Senhor é Deus, o Senhor é exaltado entre as nações, o Senhor é exaltado sobre a terra, Pai, que a nossa confiança e a nossa esperança estejam sempre colocados e postos no Senhor que governa este mundo, Pai. Nesse momento eu quero te pedir e te apresentar em especial cada pedido feito por aqueles irmãos que estão de cada lar, sobre cada serva teu, que o Senhor seja o nosso amparo, que o Senhor de fato seja a nossa torre forte, o nosso escudo e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Que onde quer que nós estejamos, nós sejamos acompanhados pelo Senhor, nós possamos cumprir o teu nome, Pai. Quero te pedir em especial pelo nosso sustento financeiro nos tempos de crise. Algumas pessoas começam a ser afetadas por essa interrupção do trabalho, por essa carência na economia. Nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor seja o nosso sustento, que o Senhor seja a nossa provisão, que do Senhor nós possamos ser abençoados pelo Senhor, Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar a cada um que é impedido de trabalhar nesse momento, que o Senhor lhes renove o ânimo, que o Senhor lhes renove a esperança, que o Senhor dê provisão a cada um, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor, acima de tudo, dê a paz e a plena convicção de que o Senhor está sempre no controle, Pai. Nós queremos pedir também pela nossa igreja que o Senhor nos dê um coração generoso, um coração fiel a Ti, um coração disposto a contribuir de fato, a honrar os nossos compromissos, para que de nada a Tua igreja tenha falta, Pai. Que o Senhor nos abençoe que estejamos nesse tempo de pandemia e que muito em breve nós tenhamos a alegria de estar todos reunidos uma vez aqui na Tua casa, nos abraçando e glorificando ao Senhor pelo livramento que o Senhor há de nos dar, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Vários irmãos aí comentando, participando, que Deus abra os nossos ouvidos nesse momento, abra os nossos corações, a nossa mente, para que de fato nós possamos ouvir a palavra do Senhor, ser instruídos por ela, ser alimentados por ela, ser exortado por elas e crescer dia após dia em conhecimento e em graça diante de Lucas, o capítulo 14.
nós vamos ler a partir do versículo 25, Lucas 14, a partir do versículo 25. E eu tive uma experiência muito interessante hoje enquanto eu me preparei, de tal forma que a pregação dessa noite estava pronta. Mas eu me senti fortemente inclinado a compartilhar com a igreja, com todos os irmãos e irmãs que estão acompanhando nesse momento, a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os jovens neste último sábado. Todo sábado nós temos compartilhado a palavra do Senhor com os jovens, e essa foi a palavra que Ele me deu para compartilhar no sábado. Eu me senti fortemente inclinado a compartilhar hoje com toda a igreja o texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, o capítulo 25. Lemos dos versículos 25 a 35, e o título que eu dou à minha fala dessa noite é o seguinte: quem pode ser discípulo de Jesus? Quem pode ser discípulo de Jesus? O texto diz o seguinte, Lucas 14, a partir do versículo 25. Uma grande multidão o acompanhava, e ele, voltando-se na direção dela, disse: se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou uma construção e não conseguiu terminá-la. Ou qual é o rei que, antes de entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro para consultar se com 10.000 pode ir de encontro ao que vem contra ele com 20.000? Mas, pelo contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda emissários e pede condições de paz. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele se tornar insípido, como se há de restaurar-lhe o sabor? Não serve nem para a terra e nem para adubo, mas é jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido Deus, muito obrigado pela Tua palavra preciosa que foi lida neste momento. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para que nós possamos ouvir a Tua voz emanando das Escrituras, Pai. Que o Senhor e somente o Senhor tenha voz neste momento, é o que nós te pedimos e te pedimos. Amém e amém. Quem é discípulo de Jesus? Quem pode ser discípulo de Jesus? Nós vivemos em uma época em que parece que muitos que se dizem cristãos não entenderam de fato o que é ser cristão. Muitos que se dizem discípulos de Jesus parecem não ter entendido de fato o que significa ser discípulo de Jesus. De modo que talvez haja mais pessoas que se dizem discípulos de Jesus do que pessoas que de fato são discípulos de Jesus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, de nós meditarmos juntos a respeito de quem de fato é discípulo de Jesus. Para que eu e você, antes de tudo, tenhamos a certeza de que nós somos discípulos de Jesus, se de fato já o somos. E para que aqueles que ainda não são discípulos de Jesus entendam muito bem o que é que significa seguir a Cristo. Seguir a Cristo, ou ser um discípulo, vai muito além de se tornar membro de uma igreja. Ser discípulo de Jesus vai muito além de levantar a mão na hora de um apelo após a pregação. Vai muito além de ser batizado e se tornar membro de uma igreja. Ser seguidor verdadeiro de Jesus vai muito além de
se envolver no ministério. Há um preço envolvido, há um preço exigido de todo aquele que deseja de verdade caminhar com Cristo. E Jesus nunca escondeu isso de ninguém. Jesus, ao anunciar a mensagem de salvação, a convidar pessoas para segui-lo, Jesus nunca escondeu que havia um custo implícito, um custo necessário a todo aquele que desejasse segui-lo. A propaganda que Jesus fez a respeito do Evangelho, a respeito de ser discípulo dele, nunca nos deixou dúvida. Nunca nos deixou, nunca nos foi enganosa. Costuma-se dizer que a propaganda é a alma do negócio. E é muito interessante quando a gente para aí um pouquinho para assistir televisão. De vez em quando a gente depara com cada comercial tão interessante, tão boado, tão criativo. Chega a ser divertido a gente assistir alguns comerciais. E talvez você se lembre aí agora de algum comercial que já te chamou a atenção, seja recentemente, ou seja já há bastante tempo. Eu lembro de um comercial, e era um menininho que queria comprar uma latinha desse refrigerante, e ele caminhou então até uma máquina de venda automática de refrigerante, não é? Um menino de uma estatura pequena, um menino não muito alto, bem jovem ele. Então ele colocou a sua moedinha na máquina, apertou um botão e pegou um refrigerante. Depois ele colocou mais uma moedinha na máquina, apertou outro botão e pegou outro refrigerante. Então veio a sacada do comercial. Ele não queria tomar aqueles 2 refrigerantes. E pegar o refrigerante que de fato ele queria, que estava mais alto. Propaganda sempre foi a alma do negócio. Muitas propagandas que nós encontramos, muitos vendedores, muitas pessoas que têm alguma coisa a oferecer, no desejo de nos fazer ou de ganhar o nosso coração, elas fazem uma propaganda que é um pouco inverídica. Uma propaganda que nos leva a pensar algo que não é a realidade com relação àquela informação, àquele produto, àquele serviço. Eu me lembro, por exemplo, de alguns anos atrás, quando eu tive a oportunidade de morar em Israel. Lá no Oriente Médio, os países são muito perto, ficam muito perto uns dos outros. E um dia, um fim de semana, a gente decidiu fazer uma visita ao Egito, uma viagem ao Egito. E chegando no Egito, o rapaz que estava guiando o passeio, ele falou o seguinte: olha, vocês vão ver as pirâmides do Egito e vai ser uma visita muito bacana, vocês vão poder tirar muitas fotos, mas tenham cuidado com uma coisa. Tenham cuidado com a propaganda dos donos dos camelos. A propaganda dos donos dos camelos é enganosa. Porque você vai chegar perto do camelo e ele vai fazer a seguinte propaganda: olha, sobe aqui no meu camelo para você tirar uma foto muito bonita, para levar de recordação, levar para fazer um quadro, você montado na frente das pirâmides. Puxa, que foto bonita, isso vai te custar apenas $1. Uma pechincha, $1. Bom, naquela época $1 era mais pechincha do que hoje, né? Vai te custar apenas $1. E o guia nos alertou então: tome cuidado com essa, esconde o camelo, ele vai abaixar, o camelo é muito alto, né? Então ele vai abaixar para você poder subir nele e ficar de pé depois para você. E de fato isso vai te custar $1 só. Mas o que o dono do camelo não te diz, a propaganda que ele não faz, é que depois que você tirar a foto, para o camelo abaixar de novo, para você poder descer, isso vai te custar $20.
O dono do camelo queria ganhar o coração das pessoas, queria ganhar o maior número de adeptos possível da foto no camelo. Mas para isso ele fazia uma propaganda enganosa, para isso ele fazia uma propaganda inverídica. Apenas $1 para o camelo subir, $20 para o camelo descer e você poder sair do camelo. A propaganda que Jesus fez com relação ao Evangelho nunca foi enganosa. Nesse texto que nós lemos, Jesus contou 2 parábolas que nos levam a pensar a respeito do que realmente significa seguir a Jesus, do real custo do discipulado. A primeira parábola que ele contou é a respeito de um rapaz que queria construir uma torre. E, bom, as torres eram bastante importantes na antiguidade. As torres eram utilizadas ou na proteção das cidades, ao longo da muralha das cidades, ou as torres eram usadas no meio dos campos para servir de abrigo para os trabalhadores que estavam lá, para que os trabalhadores pudessem observar e ver ao longe quem estava vindo, como é que estavam as coisas ao redor, pessoas ricas. E Jesus conta então a primeira parábola a respeito do homem que queria construir uma torre, mas alerta a respeito do cálculo que esse construtor devia fazer. Antes de começar a construir a torre, esse homem ele precisaria fazer uma coisa muito importante. Ele precisaria parar e calcular tudo, fazer o orçamento da construção direitinho, para saber se ele teria ou não condições de terminar a sua construção. Antes de iniciar a construção da torre, o homem rico ele deveria calcular todos os gastos. Será que eu vou ter condições de pagar alguém para cavar um buraco? Será que eu vou ter condições de pagar alguém para cortar pedras para que eu coloque a fundação da torre? Será que eu vou ter condições de pagar alguém para carregar pedras para fazer uma torre alta, uma torre forte, uma torre firme? Antes de começar a construção da torre, o homem devia fazer todos esses cálculos, para não correr o risco de ele começar a construir a torre e não ter condições de acabar. Ele mandar fazer o buraco, colocar a fundação, colocar o alicerce, mas não ter condições de erguer a torre de fato, e então ser ridicularizado. Hoje, quando a gente passa na frente de um prédio abandonado, um prédio cuja construção foi interrompida, várias pessoas ainda comentam: puxa, esse prédio abandonado há tanto tempo, que pena. Bom, hoje as pessoas ainda comentam, muito mais naquela época, quando começar e terminar um projeto estava associado à honra da pessoa. A primeira parábola que Jesus conta é a respeito do homem que queria construir uma torre, mas antes de fazer a construção, ele devia calcular os gastos para saber se teria condições de chegar ao fim da construção. A segunda parábola que Jesus contou foi a respeito de um rei. A mesma ideia, com uma história diferente. A respeito de um rei que talvez entrasse em guerra contra outro rei. Mas antes de se lançar nessa batalha, era fundamental que ele fizesse uma coisa para o seu próprio benefício. Antes de se lançar na batalha, ele precisava verificar se ele teria condições de vencer aquela batalha. Antes de enviar os seus homens para a guerra, o rei precisava verificar e calcular se ele teria condições de enfrentar o rei e obter a vitória. Se ele não fosse entrar na guerra para vencer, era tolice entrar na guerra. Então ele precisava calcular: peraí, será que eu tenho condições de alimentar os meus homens enquanto eles estiverem no campo de batalha? Será que eu tenho condições de dar uma boa armadura e boas armas para os meus soldados para eles vencerem a guerra? Será que eu tenho soldados o bastante para enfrentar um outro exército? Será que o meu exército de 10.000 homens tem condições
de vencer o exército inimigo. O rei, antes de entrar na guerra, ele precisava, era fundamental que ele visse se ele tinha condições de entrar na guerra. Ele precisava calcular os custos. Se o rei calculasse os custos e visse, puxa, se eu entrar nessa batalha, eu vou perder, a melhor coisa que ele faria seria enviar um mensageiro e propor paz para outro rei. Olha, rei, a gente teve as nossas diferenças aqui, mas não vamos ser inimigos, não. Não vamos brigar, vamos fazer a paz, porque vai ser melhor para todo mundo, principalmente para mim. Com essas duas histórias, Jesus está nos ensinando que nós precisamos calcular os custos de segui-lo. Nós precisamos saber exatamente o que é que ele espera dos seus seguidores. O que é que de fato ele espera de todo aquele que se diz discípulo de Jesus. E nesse momento, Jesus esclarece o que é que significa ser um discípulo de Jesus. Jesus esclarece o custo que é implicado para todo aquele que diz que quer segui-lo. Eu gostaria de destacar brevemente com vocês alguns custos que Jesus aponta. Quem é que pode ser lugar? Jesus deixa claro que há um preço e que todo aquele que quer ser seguidor de Jesus, não basta ir à igreja, não basta levantar a mão, não basta se batizar, não basta estar envolvido no ministério. Para ser discípulos de Jesus, nós precisamos amar a Jesus mais do que todas as outras pessoas. Para ser discípulos de Jesus, nós precisamos amá-lo mais do que a todas as outras pessoas, mais do que nossos amigos, mais do que nossa família, mais do que a nossa própria vida. Para ser discípulo de Jesus, em primeiro lugar, nós precisamos amar ao Senhor mais do que a qualquer outra pessoa. É exatamente o que ele diz no versículo 26. Se alguém vier a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãs e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus é muito claro: se alguém quiser caminhar comigo, mas amar família, amar pai, mãe, irmão, irmã, namorado, namorada, amigos, colegas de trabalho, colegas da faculdade, vizinhos, ou até a sua própria vida mais do que a mim, essa pessoa não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. É assim que está na sua Bíblia também, não é? Se alguém vier a mim e amar a qualquer outra pessoa, incluindo a si mesma, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Isso não significa, bom, talvez algumas versões bíblicas tragam: se alguém quiser vir após mim e não odiar pai, mãe, irmãos e irmãs. Nós falamos sobre tradução bíblica na quinta-feira passada, não é? Essa tradução é uma tradução literal e um pouco mais antiga. Ela não significa literalmente odiar. Ela significa simplesmente amar um pouco menos. Se alguém não amar família, amigos e qualquer outra pessoa menos do que ama ao Senhor, não pode ser discípulo dele. Isso tem uma implicação muito clara nas nossas vidas para nós medirmos se de fato somos discípulos de Jesus. Isso implica colocar todas as outras pessoas, todas as pessoas que nós mais amamos, que nós mais estimamos, em segundo lugar quando comparados com Cristo. Para sermos discípulos de Jesus, ou se somos discípulos de Jesus de fato, precisamos colocar todas as outras pessoas em segundo plano comparado com Jesus. Jesus deve ser, ele deve ocupar o primeiro lugar das nossas vidas. E quando nós fazemos isso, então nós somos seus discípulos.
26, se alguém vier a mim e amar pai e mãe, não pode ser meu discípulo. Isso significa que se você tiver que escolher entre a vontade de alguém que você ama muito e a vontade de Cristo, eu e você precisamos escolher a vontade de Cristo. Se eu e você precisarmos escolher entre agradar uma pessoa a quem nós amamos muito e agradar ao nosso Senhor, nós, como discípulos, escolhemos e precisamos escolher agradar ao nosso Senhor. Se nós tivermos que escolher desagradar alguém a quem nós amamos, que seja feito quando isso for agradar ao nosso Senhor. Ele deve ser a prioridade das nossas vidas. Ele deve ocupar o primeiro plano e todas as outras pessoas que nós amamos e devemos amar muito as nossas famílias, devemos amar muito os nossos amigos. E eu aproveito esse momento para dizer o quanto eu amo a minha esposa, a minha filha, meu pai, minha mãe, minha irmã, como eu amo vocês. Nós devemos sim amar a nossa família, amar os nossos amigos, mas que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas. Que Jesus Cristo ocupe sempre o primeiro lugar das nossas vidas. Nós devemos amá-lo mais do que as nossas próprias vidas. Veja bem o que o versículo 26 diz. Não diz apenas a respeito de outras pessoas. Se alguém vier a mim e amar pai e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Se alguém se ama mais do que a Cristo, não pode ser discípulo de Jesus. A nossa própria vida deve ser menos importante do que Cristo. E é por isso que Jesus disse que qualquer que quisesse salvar a sua vida, a perderia. Mas todo aquele que perdesse a sua vida por amor dele, este a salvaria. Abrir mão da nossa própria vida, da nossa própria vontade, por amor de Cristo, é o que todo discípulo deve fazer. A vontade dele deve ser maior do que a nossa. Os planos dele devem ocupar o primeiro lugar sobre os nossos. Aquilo que ele deseja deve ser satisfeito em detrimento dos nossos desejos. É isso que custa para amar menos a sua família, os seus amigos e qualquer outra pessoa, e até a sua própria vida, do que a Jesus. Quem é discípulo de Jesus em primeiro lugar? Aquele que está disposto a pagar esse preço. Aquele que não é enganado de forma alguma por Jesus e vê com muita clareza que ser discípulo vai muito além de estar numa igreja. Ser discípulo de verdade significa amar mais ao Senhor do que família e amigos e até a própria vida. Essa é a primeira característica de todo aquele que é discípulo de Jesus, de todo aquele que quer ser discípulo de Jesus. Mas há ainda uma segunda característica que é exigida, que é esperada, um segundo preço que todo discípulo é convidado a considerar e depois decidir pagar. É discípulo de Jesus, em segundo lugar, quem carrega a sua própria cruz. O discípulo verdadeiro, além de estar na igreja, e é claro que a gente espera isso de um discípulo, além de ser envolvido com o serviço nos mais diversos ministérios, e é claro que a gente espera isso, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro discípulo, ele é convidado a carregar a sua cruz. Quando nós falamos de cruz, nós comemoramos neste último fim de semana a Páscoa, a morte e ressurreição do nosso Salvador, morreu numa cruz para nos salvar. Quando nós falamos de cruz, geralmente a primeira pessoa que nós lembramos é Cristo. Mas Cristo não é a única pessoa que precisou carregar a sua cruz.
Todo aquele que quer segui-lo, todo aquele que quer caminhar com ele, não pode ser meu discípulo. Quem não está disposto a carregar a sua própria cruz, não pode ser discípulo de Cristo. E ele está esclarecendo tudo para nós. Olha, se você quer de fato ser meu discípulo, você precisa carregar sua cruz. Se você não carrega sua cruz, você não é meu seguidor. Se você tem carregado a sua cruz, glória a Deus por isso. Isso mostra que você é de fato um discípulo do Senhor. Agora é importante a gente destacar que a cruz não é lugar de sofrimento. Nós temos a mania, vários de nós têm a mania de associar cruz a sofrimento. Puxa, estou enfrentando uma situação tão difícil lá na faculdade, lá no trabalho, estou carregando minha cruz de fato. Cruz não é lugar de sofrimento. Ninguém ia para a cruz para sofrer. Jesus não foi para a cruz para sofrer. Ele foi para a cruz para morrer. A cruz não é lugar de sofrimento, embora haja muito sofrimento envolvido numa morte de cruz. Mas o objetivo da cruz é a morte. A cruz é o lugar da morte. Voltamos. Todo aquele que é discípulo de Jesus precisa carregar a sua cruz, precisa estar disposto a fazer sacrifícios verdadeiros, precisa estar disposto a crucificar as suas vontades, a crucificar os seus desejos, a crucificar as suas próprias vontades, a abrir mão delas de fato. Todo aquele que deseja ser discípulo de Jesus precisa estar disposto a dizer como Paulo diz: as minhas vontades foram crucificadas com Cristo, as minhas opiniões foram crucificadas com Cristo, os meus desejos, as minhas escolhas, as minhas paixões, tudo isso está crucificado com Cristo. Eu carrego a minha cruz e dia após dia eu faço morrer a minha natureza terrena. A vida que eu vivo agora, na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não sou eu quem vive, mas a vontade que reina em mim não pode ser a minha própria vontade eu crucifico todo dia, para que a vontade de Cristo reine. Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa carregar a sua própria cruz. Mas num terceiro lugar, aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa segui-lo. Aquele que quer ser discípulo de Jesus precisa segui-lo. Versículo 27 ainda diz: quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro discípulo precisa seguir os passos do seu Senhor. Isso implica dizer que o verdadeiro discípulo não apenas crucifica as suas vontades, as suas paixões, a sua natureza humana, mas também busca seguir dia após dia os passos e as pegadas do seu mestre. Busca dia após dia conhecer os passos que o seu Senhor deu, as escolhas que o seu Senhor fez. Busca dia após dia conhecer melhor qual é a vontade de Jesus, para que então possa segui-lo de fato. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O verdadeiro discípulo de Jesus tem anseio pela vontade de Deus. Busca saber o que é que Deus está falando. Deus, o que o Senhor espera de mim? Deus, como é que eu devo agir? Então mergulha na Bíblia e busca respostas vindas do Senhor e segue o caminho indicado pelo Senhor. É isso que o verdadeiro discípulo faz. Em quarto e último lugar, quem é que pode ser discípulo de Jesus? Jesus foi muito claro nesses textos. Por diversas vezes ele disse: determinado tipo de pessoa não pode ser meu discípulo. Pessoas que têm determinadas ações não são meus discípulos. Não importa se são membros, se são batizados, se são gente boa. Se não me ama mais do que a sua própria família,
se não me ama mais do que a si mesmo, se não está disposto a carregar a sua cruz, se não está disposto a me seguir, não pode ser meu discípulo. Num quarto e último lugar, Jesus disse ainda que o verdadeiro discípulo está disposto a abrir mão de tudo aquilo que possui. Versículo 33 diz: assim, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Todo aquele que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus implica de fato, se nós queremos de fato ser discípulos de Jesus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo que nós temos. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que nós temos por causa do reino. E é interessante a gente pensar nisso, porque algumas pessoas não têm dificuldade de amar a Jesus mais do que a outras pessoas. Puxa, se eu tiver que escolher entre os meus amigos e Jesus, eu escolho Jesus. Algumas pessoas não têm dificuldade para escolher entre Cristo e outras pessoas, mas encontram dificuldade para escolher entre Cristo e os seus bens e aquilo que possuem, e as coisas materiais. Para nós sermos verdadeiros discípulos de Jesus, se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos estar dispostos a abrir mão de tudo aquilo que o Senhor requerer de nós. Assim, todo aquele dentre vós que não renuncia, que não abre mão de tudo aquilo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Isso não quer dizer que a gente vai precisar vender tudo que a gente tem e dar para outras pessoas, e dar para a igreja. Puxa, agora eu não tenho nada. Não quer dizer isso. Sobre tudo aquilo que você possui. Nós possuímos, se nós somos e queremos ser de fato discípulos de Jesus. Todo aquele que não abre mão de tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Nessas duas parábolas, nesse texto que nós lemos, Jesus não fez uma propaganda nada enganosa. Ele fez uma propaganda muito realista do que significa ser um discípulo dele. Se alguém quer ser discípulo de Jesus, precisa amá-lo mais do que a qualquer outra pessoa. E se alguém não faz isso, não pode ser discípulo dele. Para ser discípulo de Jesus, nós precisamos carregar a nossa cruz, estar dispostos a fazer morrer a nossa natureza terrena de fato. E mais do que isso, nós precisamos segui-lo, caminhar nos caminhos que ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. E se alguém não está disposto a fazer isso, não pode ser discípulo dele. Mas ainda, se alguém deseja ser discípulo de Jesus, deve estar disposto e disposta a abrir mão de tudo quanto possui. Considerar que o Senhor é mais precioso e mais valioso do que qualquer riqueza que nós possamos ter nessa terra, do que qualquer casa, qualquer carro ou qualquer outra posse. Cristo é valioso. Com essas duas parábolas, Jesus esclareceu para nós o custo do discipulado. Jesus deixou muito claro que, para segui-lo, nós precisaríamos pagar um preço. E a minha oração é que eu e você permaneçamos sempre firmes e dispostos a pagar esse preço que é exigido de nós. A viver de uma forma que, de fato, glorifique a Deus, a viver de uma forma que, de fato, traga honra para o nosso Senhor, que nós possamos viver todos os nossos dias, todos os momentos que nós temos nessa terra, para a glória dele e para a glória dele somente. Nós vamos orar nesse momento, chegando ao fim do nosso culto dessa noite, um culto bastante no começo prejudicado pela internet, mas isso não nos impediu de dele.
que a palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações fique viva na nossa mente, no nosso coração, no nosso peito, que o Espírito Santo trabalhe em nós isso. Nós vamos orar pedindo ao Senhor isso, para que nós possamos reavaliar se de fato nós temos sido e somos verdadeiros discípulos de Jesus. E se somos, que encontremos paz e segurança nisso. Mas se eventualmente há alguém que ainda não é discípulo de Jesus, alguém que ainda não se dispôs a segui-lo da forma que ele exige que seja seguido, que seja uma noite de reconciliação, uma noite de discipulado, onde discípulos novos surjam. E nós vamos orar mais uma vez ao Senhor. Querido Deus, nós queremos te louvar, Pai, porque embora a internet tenha oferecido alguma dificuldade no início, o Senhor permitiu que nós estivéssemos compartilhando da Tua Palavra e falando contigo, e por isso nós te louvamos, Pai, por isso nós te exaltamos, porque o Senhor sempre está no controle. Quero te agradecer, Pai, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nessa noite, que de fato ela permaneça viva em nós sejamos levados de volta a esse texto, para ouvir mais a Tua voz, que o Teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações e na nossa mente o custo do verdadeiro discipulado, que nós saibamos que há um preço exigido de todo aquele que quer te seguir, mas mais do que isso, que nós estejamos dispostos a pagar o preço de te seguir, a carregar a sua cruz, a abrir mão das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, a te amar mais do que tudo, que essas pessoas sejam encorajadas pelo Senhor por meio da tua palavra, ao saber que são verdadeiros discípulos e seguidores, ao coração, na certeza de que somos teus discípulos, de que estamos caminhando e vivendo da forma que o Senhor orientou que nós vivêssemos, Pai. Mas eu quero pedir ainda por aqueles que a palavra seja uma oportunidade de despertamento, uma oportunidade de escolha e de decisão, Pai, onde essas pessoas decidam de fato se tornarem discípulos e seguidores de Jesus, sem jamais olhar para trás, porque não há nada que seja melhor do que servir ao Senhor e estar todos os dias na Tua presença, Pai. Que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, continue ministrando nas nossas vidas, agora no restante desse culto, também no restante dessa semana. Que o Senhor cuide de nós durante esses dias de isolamento e nos ajude a descansar sempre no Senhor, Pai. Nos dá uma noite na Tua presença, uma noite tranquila e abençoada pelo Senhor. E agora nós te pedimos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a doce consolação do Espírito Santo da promessa conosco sejam, e com todo o povo de Deus pela face da terra espalhado, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe abundantemente. Nós estamos chegando ao final de mais uma transmissão, trabalhando sempre para que a transmissão seja melhor. E antes de encerrar, eu gostaria de te pedir a gentileza de clicar no sininho aí no canal do YouTube, porque isso impulsiona o alcance das nossas transmissões, de tal forma que outras pessoas sejam contempladas quando a gente entrar ao vivo. Isso vai ajudar a espalhar a palavra de Deus que nós pregamos aqui. Então, se você puder, aperta aí o joinha, clica no sininho para que outras pessoas sejam notificadas e alcançadas também. Que Deus nos abençoe e nos dê um excelente restante de semana. Paz do Mestre a todos.